Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós estamos vivos. E celebrar a vida é coisa muito boa. Quando a gente está na presença do Senhor, mesmo que as coisas não estejam da forma que a gente quer, os nossos desejos, os nossos anseios são ilimitados. Os recursos, infelizmente, são limitadíssimos. Mas pertencemos a um Deus que a fonte que jorra dele é inesgotável. Quando nós estamos louvando a Deus, nós, acima de tudo, estamos dizendo a Ele que aquilo que Ele tem feito em nossa vida é bastante, é suficiente, porque se nós não tivéssemos a presença desse Deus na nossa vida, como é que nós estaríamos caminhando ou enfrentando as diversidades da vida? Eu quero salientar mais uma vez aqui aquilo que eu falei pela manhã sobre a programação final do ano de 2019. Eu quero falar aqui sobre o mês de dezembro. Mês de dezembro. Ou seja, coloque na sua agenda. Nós estaremos aqui no mês todo de dezembro celebrando o nascimento de Jesus. Seu Salvador nasceu porque o meu nasceu. O meu nasceu. E ele vive. E é isso que nós vamos celebrar. Porque o meu Salvador, o nosso Salvador nasceu. E vem o advento do reino com o nascimento dele. Porque ele se fez carne, habitou entre nós, não tinha graça nem formosura, mas ele é um Deus que acolhe a todos. E alerto à igreja que a programação que nós vamos ter no mês de dezembro, nós estaremos aqui a partir do dia 1º do 12, 8 do 12, 15 do 12. No dia 22 do 12, nós vamos celebrar aqui o culto do Natal. O culto do Natal será realizado aqui no dia 22 de dezembro, domingo. Então, nós depois vamos ver aí sobre o que é que as mulheres vão estar pensando em relação à ceia, enfim, estas coisas aí serão pensadas. Mas eu quero também chamar a atenção para o dia 29 de dezembro. 29 de dezembro. 29 de dezembro, domingo também, é o culto da colheita. O que é isso? É que nós nos reunimos aqui para celebrar as vitórias de 2019. E é costume trazer frutas, encher a mesa de frutas, celebrar, cantar, e toda a igreja vai ter motivo de gratidão, toda a igreja vai estar participando deste momento onde nós vamos celebrar, porque o campo deu fruto. É que a gente às vezes não percebe isso, porque somos da cidade. A gente não sabe se o que plantou, nasceu, floresceu e foi colhido. Nós vivemos numa cidade industrializada. Então, a gente vai no supermercado e compra. Mas quem já ouviu e já viu exatamente sobre plantar e colher, e na vida do ser humano existe esta regra. É uma regra básica.
O que você planta, você colhe. Isso é mais exato do que matemática. Você plantou, você vai colher. Mais cedo ou mais tarde. Se a gente quer coisas boas, precisamos estar plantando coisas boas. Principalmente no nosso coração. Porque o que não falta hoje é gente querendo implantar coisas ruins no coração. Infelizmente, aonde você vai, você encontra uma mensagem que não é alvissareira. Não é uma mensagem boa. Por isso que nós precisamos estar lembrando desta regra simples e básica da vida. Vamos colher mais cedo ou mais tarde esses frutos que nós estamos plantando hoje. A sementinha que está sendo plantada hoje. Isso aí é no dia 29, marque na sua agenda, 18h30. E no dia 31, o último dia do ano de 2019, nós vamos ter aqui o culto da virada. Esse culto vai iniciar às 21 horas. Nós vamos ter aí uma programação, inclusive a ceia será celebrada em dezembro, no dia 31. E nós vamos ter uma programação na igreja. Eu peço aos irmãos e irmãs que convidem, tragam visitantes, porque é um momento especial. Nós vamos aguardar a chegada do novo ano. E o novo ano, a gente precisa recebê-lo, acima de tudo, com esperança. Renovar as nossas esperanças em quem? No Senhor. Porque a gente não pode esperar por homens. Se você está aguardando aí por uma nova política, aguarde. Mas a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que pode mudar tudo. É Ele que pode virar exatamente as coisas que muitas vezes a gente nem acredita que podem ser mudadas, mas podem. Deus muda as situações. E é nisso que nós vamos falar nessa noite. Então você está convidado, está convidada, principalmente aí os visitantes, anotem aí na sua agenda, venham, participe desse culto, coloque aí acima de tudo esse compromisso, não comigo, mas com Deus. Você já marcou o encontro com Deus? Pois é, Deus já marcou o encontro contigo. É que às vezes a gente está com a agenda tão cheia que esquece. Mas, para lembrar, e nós vamos estar repetindo, estou fechando aqui toda essa programação, nós vamos celebrar no mês de dezembro todas as vitórias e todas as possibilidades de vitória para o ano de 2020. E cabe a nós, povo de Deus, clamar ao nosso Deus, encerrar o ano de 2019 de joelhos, aguardando a chegada do novo ano. Porque se inicia um novo ano, qual a sua expectativa? Qual a sua motivação para 2020? Então, uma coisa nós precisamos fazer: clamar ao nosso Deus. E aqui de joelho nós vamos estar, orando, clamando, porque só temos e só podemos estar fazendo isso quando nós percebemos que nós não temos poder em nós para mudar, para realizar aquilo muitas vezes que é demasiadamente difícil realizarmos, mas Deus pode.
Então, gostaria de, neste preâmbulo, pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus nas Segundas Crônicas. Está aí no Velho Testamento, Segundas Crônicas, capítulo 20. É um texto extenso, eu não vou ler todo ele, mas eu vou destacar um trecho que está aí no verso 12, Segundas Crônicas, capítulo de número 20. Segundas Crônicas, capítulo de número 20. Eu quero destacar aí o verso 12. Mas eu peço, por favor, não feche a palavra. Deixa aí aberta. Nesse capítulo. Porque nós vamos consultar, nós vamos passear por este capítulo. Porque nós vamos argumentar a respeito de algumas coisas. E que nós precisamos estar com a palavra de Deus aberta. Todos já encontraram o texto? Então, se não encontraram, estão aqui, mas é bom que você encontre na palavra. Exercite. Faça este exercício. Se for no seu computador de bolso, faça a mesma coisa. E uma vez que você encontre, baixe sua cabeça. Ore a Deus. Nesse momento, não há momento para outra coisa, a não ser clamar a Deus, para que Ele fale conosco, através da palavra dEle. Deus, bondoso Deus, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, para que mais uma vez possamos, ó Deus, sentir aquilo que é indispensável na nossa vida. A Tua presença. A Tua presença, ó Pai, ela tem nos encorajado a continuar. Por isso, ó Pai, nos ajuda. Porque sem a Tua ajuda, não conseguiremos prosseguir. Abençoa-nos, ó Pai, através dessa leitura. Em nome de Jesus. Encontramos o texto vai dizer exatamente o seguinte, destaco aí o verso de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não sei, talvez em alguma versão está fito, está direcionado, está olhando atentamente para o Deus. Meus irmãos, vocês já passaram por alguma situação onde que a gente chega a um momento que a gente não sabe o que fazer? Nós simplesmente identificamos que não temos poder, não temos estratégia, não temos forças para reverter uma determinada situação. Seja ela no trabalho, e isso tem acontecido de forma muito contundente nas empresas, no mercado de forma geral. É só ler. E eu tenho buscado ler porque a gente cria esse hábito de estar se informando. Então há muita coisa acontecendo. E há muita coisa a acontecer ainda. E é interessante que, alguns anos atrás, os homens mais ricos do planeta estavam exatamente nos Estados Unidos da América. Hoje, os homens mais ricos estão na China.
O tigre asiático está dando uma dor de cabeça terrível, provocando fusões, provocando uma euforia muito grande em alguns e tristeza em outros. Mas o que eu quero dizer é que há exatamente situações em que nada podemos fazer. Assim é na família, é na saúde. Parecem inimigos conspirando contra você, apesar de você estar se esforçando. Muito bem. E o que podemos fazer então? E eu recorro ao primeiro texto que está nesse capítulo, que é o verso de número 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Primeira coisa que aconteceu diante de uma situação, como nós vamos estar lendo e nos inteirando aos poucos, é que o Josafá, ele procura exatamente a Deus, porque ele não vê saída. E tem uma coisa aqui interessante na nossa vida, que é o seguinte, meus irmãos: você não começa a orar quando as coisas vão bem. Família vai bem? Situação financeira está bem? Saúde está bem? Então, se está tudo bem, eu esqueço de estar orando, eu esqueço de estar clamando, eu esqueço de estar agradecendo. Essa é uma caminhada que acompanha o ser humano durante anos e anos. Você só começa a orar quando as coisas apertam. Nós só começamos a orar quando as coisas apertam. Quando a gente não vê saída. Quando seus planos são frustrados. Quando você descobre que está perdendo as forças. Aí eu pergunto, quem aqui já orou quando as coisas estão muito bem? Quando você está em crise, aí uma das coisas importantes que nós precisamos lembrar é cair de joelhos. Diz que o jardim da oração brota a partir do ventre da crise. Quando está em crise, aí a gente lembra de clamar. Aí a gente lembra de ficar de joelhos. Por quê? Porque estamos passando por luta. E eu gosto muito daquele hino que diz: temos por lutas passadas as mais terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado seus servos fiéis. Parece que o ser humano precisa de luta. Precisa estar sendo convocado para entrar nesse jardim. Muito bem. Olha só, meus irmãos, o que acontece aí do verso 2 ao verso 4. Olha só, o que é que diz? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazanone Tamar, que é Egedi. Então Josafá teve medo e se pôs aí a orar. E o 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Acompanhe aí o texto. A pergunta agora que eu faço é o seguinte: aqui nós estamos vendo inimigos se preparando para atacar. E alguém diz: olha, está vindo aí uma multidão. E agora eu pergunto: tem inimigo nos atacando? Tem inimigo nos atacando? Você já olhou para a Camaçari?
Cidade que você mora? Você já prestou atenção para o bairro que você mora? Para a cidade que você mora? Recentemente, o nosso irmão Valdivino não podia entrar, não podia sair. Tinha que se recolher à base de um toque de recolher estabelecido por uma facção. Inimigo. E sua família não está sendo ameaçada? Não tem sido ameaçada? Não tem sido ameaçada por estas instituições que estão aí disseminando podridão? Eu alerto a vocês, cuidado com aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Cuidado, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas estão sendo massa de manobra. E hoje nós temos, acredito que não de hoje, mas de muito tempo, nós temos uma coisa: o quarto poder. E sabe quem é o quarto poder? É a mídia, é a imprensa. Porque ela manipula. Ela incute na cabeça das pessoas uma situação de horror. Ela é para informar. Ela é para orientar, mas isso ela não faz. Ela traz terror. Ela distorce a verdade. Isso não é um inimigo, não? Quem é que não está apreensivo ao sentar diante de um aparelho de TV com a sua família? Que o que está sendo disseminado hoje é coisa terrível. Coisa má. E às vezes não percebe que na verdade ninguém quer resolver nada. Muito pelo contrário, quer instituir o caos. E cada vez mais nós vemos isso. É só você tomar cuidado. E isso tem acontecido. Tem aprodecido cada vez mais a sociedade. Porque os valores são mudados. Crises de comportamento. Crises de comportamento. Infelizmente é o que está acontecendo. O rei Josafá estava encurralado por adversários medonhos, insolentes. Não é diferente hoje. Então ele convoca o povo para orar. Povo, vamos orar. Amanhã, todas as mulheres dessa igreja e também da região aqui foram convidadas para estar aqui 9 da manhã até meio-dia orando. Hoje saíram as mulheres aí, como saíram sábado passado, para convidar para orar. E você está convidada para estar aqui orando. E é interessante falar sobre isso, porque existe momento que nós precisamos nos unir em oração. Não tem outra saída. Tem um momento de oração pessoal. Não abra mão disso. Não abra mão do seu momento devocional, seu momento pessoal. Não abra mão. Mas não esqueça que há momentos que o povo tem que estar reunido, tem que estar unido num clamor, buscando a presença de Deus. O povo se volta para buscar a Deus através de um chamamento coletivo. Vamos orar. Por quê, meus irmãos? Porque estamos vivendo numa sociedade atormentada. E uma sociedade que atormenta. Muitas pessoas atormentadas. Por que que o índice de suicídio aumenta cada vez mais? Por quê? Porque as pessoas estão em crise de depressão. Por quê? Estão atormentadas. Estamos numa sociedade que alguns têm dinheiro, outros não. Alguns têm família, outros não. Alguns têm paz, outros não. A verdade é que estamos em um mundo atormentado. Uma grande multidão, fortemente armada, estava pronta para atacar aquele povo.
E aí Josafá diz aqui, diz o texto, que ele teve medo. Ao saber da tragédia, era humanamente irremediável. Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, convocando a nação para orar e jejuar. Meus irmãos, em algum momento o medo, quando se transforma em pavor, aí já saiu do controle. Mas o medo é bom, porque a gente às vezes não percebe, mas em determinados momentos o medo nos faz parar, nos faz refletir. E aqui nesse caso ele está dizendo, vamos entrar em oração. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? E está aí no verso 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas. A situação é desesperadora. Josafá admite sua incapacidade. Reconhece que não sabe o que fazer. Mas uma coisa ele faz. Nesse texto do verso 12, ele diz: eu coloco os meus olhos em Deus. Eu coloco os meus olhos em Deus. O texto está dizendo, nossos olhos estão postos em Ti. Então, quando a gente lê esse texto, nós podemos tirar desse episódio 4 lições. Quando você não sabe o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. Está em 2 Crônicas 23. Há momentos que os problemas vêm sobre nós como uma torrente caudalosa, como uma avalanche. E nós somos incapazes de muitas vezes até reagir, de enfrentar a situação. E nada podemos fazer, se não recorrermos ao socorro do Deus Altíssimo. E aqui quando ele fala oração e jejum, significa exatamente quebrantamento, que são recursos sobrenaturais, são armas espirituais. E é importante lembrar disso. Quando agimos por nossa própria destreza, e fiados e confiados em nossos próprios recursos, ficamos sujeitos a derrotas. Mas quando buscamos a Deus em oração e nos humilhamos sob a sua onipotente mão, o seu braço onipotente sai em nossa defesa. A segunda lição é que você, quando não sabe o que fazer, confie nas promessas de Deus. 4 a 12, esses versos de 4 a 12 vai dizer exatamente o seguinte. Olha só. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Promessa. Você crê nas promessas do Senhor? Você tem crido nela? E aqui é interessante que não basta orar, meu irmão. Não basta só orar. Precisamos orar como convém. Não basta pedir, precisamos conhecer a quem nós pedimos. Josafá reconhece que Deus é soberano, Senhor de todos os céus, que domina todos os reinos. Ele ora consciente que a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é poderosa. E que não há quem possa resistir. Josafá deu um passo além da oração. E é fundamental suas súplicas, confiando nas promessas de Deus.
E aí, quando nós abrimos as Escrituras, meus irmãos, nós vemos quantas promessas nós temos registradas na palavra de Deus. Precisamos orar com eficácia quando ancoramos as nossas petições nas promessas daquele que zela por nós. Mas tem também a terceira lição. Quando você não sabe o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Aí está no verso 13 em diante. E vai dizendo exatamente o seguinte. Olha só. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneare, filho de Jeebra, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz? Ó Senhor, não temais, diz o Senhor, nem vos assustais, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas é de Deus. É o que o texto está nos ensinando. Por intermédio de oração falamos com Deus, meus irmãos. Por meio da palavra, Deus fala conosco. A palavra divina que veio ao povo, encorajou o povo. Não para olhar as circunstâncias, não para temer as ameaças do inimigo, mas para confiar. E diz aí o verso de número 15. O que é que diz o verso de número 15? Vamos ler de novo? O que é que ele está dizendo? E disse... Não vos assusteis diante dessa grande multidão. É interessante, meus irmãos, que Deus acalmou o coração dizendo que pelejaria por eles. E eu digo para você, a palavra de Deus está lhe falando nessa noite, acalmando o seu coração dizendo: eu estou pelejando por ti, minha serva. Eu estou pelejando por ti, meu servo. É isso que a palavra está dizendo para você. É isso que a palavra de Deus está trazendo para você. A multidão que está diante de você, seja de que ordem for. Interessante que no verso 17, vamos ver lá o verso 17, meu irmão. O que é que diz? Bota aí para o pessoal ler. Nesta batalha, porque o Senhor é convosco. O Senhor é contigo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Esse povo estava diante de um grande problema. E a vitória vem do Senhor. É interessante, meus irmãos, que é o resultado quando você ouve a voz de Deus. E diz no verso 18, vamos continuar aí, meu irmão, me ajude aí. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? Adorando. Glória a Deus por isso. Nós precisamos reconhecer que existe um Deus. E esse Deus é que nós
precisamos adorar. E existe uma coisa que nós precisamos diferenciar, é de adorar e dar graças. Nós adoramos pelo que Deus é e damos graça pelo que Deus faz. Agora vem uma pergunta. Vocês que estão aí antenados na leitura do texto bíblico, o inimigo já tinha sido derrotado? Me responda. O inimigo já tinha sido derrotado? Leia o texto, veja se o texto está dizendo o quê. O inimigo já tinha sido derrotado? Não, meus irmãos. Acompanhe o texto. Não tinha sido derrotado. Estamos diante das promessas, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque é uma verdade proferida por Deus. Lição de número 4. Quando você não sabe o que fazer, louve a Deus com confiança. Aí nós vamos entrar num assunto que nós estamos falando todo este mês de novembro. O Bereano está aqui consultando para saber se a vitória já veio. Mas a vitória não veio não, posso te garantir. A vitória vem agora. A vitória vem agora. É agora que a vitória vem, meus irmãos. Está aqui no texto da palavra de Deus. Olha, interessante. Quando o povo viu a voz de Deus, eles começam a louvar. E aqui eu digo, louve a Deus não apenas porque o problema foi resolvido. Louve a Deus durante o problema. Entenderam o que eu falei, meus irmãos? Eu vou louvar agora porque o problema foi resolvido. Não, louve a Deus. Louve a Deus, porque o problema ainda não foi resolvido. Porque louvor é a arma de guerra. O verso 19 e 21. Aí, maestro, agora está na sua hora. Veja o que diz o 19 aí. E levantaram os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E tem o 20. O que é que diz o 20? Vamos lá, e pela manhã levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E aqui eu queria trocar esses profetas pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Porque é ela que nos dá forças para continuar. São as promessas que estamos vendo aqui nesse texto. Ele está dizendo que a coisa aqui agora fica difícil de eu entender, meus irmãos. Fica difícil. Os irmãos não me responderam, a vitória já chegou? Não. Quem está vindo de lá? Exército. Homens armados. E aqui parece que a ordem não faz sentido. Faz sentido para você, meu irmão? Faz sentido para você, meus irmãos? Não faz sentido. Seja racional. Pegue o texto, leia se faz sentido o que está se mandando fazer. O que é que está vindo lá? Exército. E o que está se mandando fazer aqui, meu irmão? Cantar e louvor. Separou quem? Quem foi que ele separou? Os levitas. Separou os levitas, meus irmãos. A ordem é louvar a Deus em voz alta. E a palavra de ordem é uma palavra de confiança em Deus, meus irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois nós vamos cantar. Vamos cantar, porque a vitória chegou. Rendei graças ao Senhor pela sua misericórdia. Você dá graças a Deus
pelo que Deus faz. Mas ele já tinha feito no meio desse povo. Interessante, meus irmãos, o que o texto está querendo dizer é que então nós vamos louvar porque confiamos nele. Não é porque aí não foi visto nada ainda. Ele ainda não fez, mas ele vai fazer. Essa é a nossa confiança. E por que ele vai fazer? Porque ele é fiel. O louvor nos põe acima das circunstâncias. Veja agora o verso 22. O que é que está dizendo o verso 22? E quando começar a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora veio. Agora a coisa começou a pegar. A coisa começou a acontecer. Estamos vendo aí, meus irmãos. E aqui eu queria chamar a atenção, o interessante é que quando você começa a louvar, acontece pelo menos duas coisas. Primeiro, você deixa de murmurar. Se está louvando, não tem tempo de murmurar não, meu irmão. Porque tem gente que gosta de murmurar. Ou só pela misericórdia de Deus. E crente é assim, crente dá um trabalho, né? No deserto não foi diferente, não. Será que hoje é diferente? Acredito aqui que na Igreja Batista Sião não tem isso, não. Mas também Deus ministra no seu coração. Ministra no seu coração. É o que Ele está fazendo nessa noite. Está ministrando no seu coração, meu irmão. Está ministrando no seu coração, minha irmã. É isso que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque o Deus é o mesmo de ontem. É o mesmo Deus que estava com esse povo. É o mesmo Deus que está contigo nessa batalha que você está travando hoje. Ou quem sabe, vem anos, vem dias, vem meses travando esta batalha. A despeito da situação, Deus nos tira debaixo do nevoeiro. Você às vezes não consegue enxergar nada. Quem já perdeu o ente querido e sabe do que eu estou falando, é que no dia que você recebe aquela notícia, você não percebe que você está fazendo sol, você não percebe como é que está o dia. Parece que está tudo um nevoeiro, está um negócio fechado. É uma coisa triste. Como dizia minha avó, uma coisa medonha. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus, Ele nos eleva acima do nevoeiro. Porque existem momentos que nevoeiros estão, sabe em que lugar? Em nosso coração. É o pior lugar. Porque eu falei aqui quinta-feira que o choro pode durar a noite, mas pela manhã virá o quê? A alegria. Nada é perene, meus irmãos. Nada é perene. E quando estamos nos braços do Senhor, as nuvens do nosso coração são dissipadas. O Senhor tira o ambiente cinzento, porque sua misericórdia dura para sempre. O louvor muda as circunstâncias, humanamente impossível. O louvor aciona a poderosa mão de Deus. O texto vimos aí, eles começaram a desbaratar-se, a se envolver com eles mesmos, a brigar entre eles mesmos. E uma coisa que aconteceu nesse texto é que eles não enfrentaram os inimigos com armas carnais. Não foram armas carnais. Não foram armas carnais, mas com louvor. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado. Louvaram para derrotar o inimigo. O louvor não é apenas consequência da vitória, mas é a causa da vitória.
Não é consequência, é causa. O louvor é o brado de triunfo dos filhos de Deus. Sabe em que lugar? No campo de batalha. Esse campo de batalha que você está travando, que você está nesse momento. Ore. Clame a Deus. Faça o que fez Josafá. Jesus, e obedeça e louve ao Senhor, e o inimigo será desbaratado. E aqui é interessante que o que é maravilhoso é que o louvor tem dois resultados aí. O primeiro é confundir o inimigo. Confunde o inimigo. Porque o texto vai dizer: os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram os outros a destruir-se. O louvor confundiu, disse assim: misericórdia, esse povo, o que é que eles estão fazendo? Louvando. E parece que houve, assim, uma doideira, uma maluqueira na cabeça daquele povo. Os inimigos, eles entraram em confronto com eles mesmos. E aí, então, segundo, é que traz vitória para o povo de Deus. Os inimigos ficaram confusos, os inimigos estavam prontos para atacar o povo de Deus. E de repente, eles atacam a si mesmo. E é interessante, da grande multidão, quantos sobraram? É isso mesmo, mestre? Ó, o Bereano está ali consultando. Vamos ver se sobrou. Hã? O que é que diz aí? Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum escapou. Nenhum escapou. Interessante, meus irmãos. O inimigo estava pronto para atacar. A grande multidão que estava para atacar, nenhum sobrou. E preste atenção no que eu vou falar. O que você não sabe fazer, Deus sabe. O que você não pode fazer, Deus pode. Porque Ele tem poder. Então, o seu papel é não é pegar nas armas carnais. Seu papel é estar debaixo das armas espirituais. Porque são poderosas para destruir fortalezas. São poderosas para destruir fortalezas. Muitas vezes a gente não percebe, mas Deus está com seus exércitos ao nosso dispor. E o inimigo fica confundido. E ele é confuso, por quê? Porque é Deus que nos dá forças. Nós não temos poder para fazer isso. Então, seu papel não é pegar em armas carnais. Não adianta usar armas carnais. O que você precisa é colocar-se de joelhos e ouvir a voz de Deus. Não precisa fazer outra coisa a não ser crer num Deus Todo-Poderoso. Você precisa colocar sua confiança nas promessas do Senhor. Você precisa louvar a Deus. Então você verá o braço forte de Deus estendido, agindo em sua defesa e concedendo a vitória. E vejamos mais. O louvor não é resultado da vitória, o louvor é causa da vitória. Esse texto nos mostra um outro lado da verdade. Você não canta louvores porque venceu o inimigo, você canta louvores para vencer o inimigo. E vamos parar um pouco aqui. Às vezes a gente reclama, não reclama? Reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do trabalho, reclama de muita coisa. Mas vamos fazer diferente? Vamos começar a louvar pela família, pelo esposo, pelo filho.
Vamos começar a louvar. Vamos pedir a Deus pelos governantes. Vamos colocar diante de Deus as nossas súplicas. Comece a adorar a Deus em louvores. Aquilo que eu não posso fazer com o meu braço, Deus pode fazer. Deus pode reverter as situações. A tempestade vai embora. E é interessante, meus irmãos, que nós, na caminhada, nós enfrentamos muitas tempestades. Não são poucas. Mas Deus é o nosso amigo, o nosso refúgio. E Ele é aquele que ouve a nossa oração. Interessante, meus irmãos, que o texto nos informa que estes homens, os atalaias, aqueles que estavam olhando o que ia acontecer, subiram ao monte, à montanha, e lá não viram mais nada a não ser homens mortos. Imagine, eles sobem a montanha e olham para o vale, esperando a multidão, e só vê corpos e cadáveres. E aqui eu já estou encerrando e peço a atenção de vocês para isso. Aquele vale foi mudado. Ali seria um vale de derrota. O povo seria emboscado ali. Não tinha para onde correr. E interessante que aquela ameaça que existia, não existia mais. E aquele vale foi batizado Vale da Bênção. O que é que hoje tem assustado o seu coração? O que é que tem assustado o seu coração? É uma pergunta. O que tem angustiado a sua alma? Deus pode reverter essa situação, diz o texto. Porque ele diz que chegaram e recolheram despojos. Muitos despojos. E o povo celebrava. E uma coisa eu digo, baseado no texto, creia que o vale de sofrimento pode ser mudado de nome para Vale da Bênção. Sua casa tem sido um vale de lágrimas, seus filhos, a situação, a sua saúde, a saúde da sua família, o momento que você está atravessando no seu casamento. Deus transforma a tristeza em alegria. Creia nisso. Deus transforma vales secos em mananciais. Dores em alívio, derrota em vitória. E é isso que nós precisamos nessa noite lembrar. Porque Deus, Ele está aqui. Ele está em nós. E não podemos esquecer disso. Eu quero orar. Eu convido a você que se coloque de pé. Vamos orar ao nosso Deus. E eu convido também agora aqueles que querem estar exatamente colocando diante de Deus este vale. Qual é o vale? Não sei, você sabe. Que vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Você se sente à vontade, vem aqui à frente para que possa orar? Então venha. Qual é o vale que você está enfrentando? Qual é o inimigo que você está enfrentando? Saúde, tristeza, angústia, perseguição, decepção. Enfim, o que seja. Nós queremos orar por você. Chega aqui, pode chegar aqui, meus irmãos. Fiquem aqui, uma ao lado da outra. Se quiser, abracem-se. Porque nós estamos aqui, colocando diante de Deus, clamando ao nosso Deus, porque só Ele tem solução.
Eu cheguei a um ponto que não encontrei mais solução. Não tem mais solução. O que eu vou fazer? Louvar a Deus. Porque eu sei do Deus que eu tenho crido. Esse vale pode ser a tua casa. Pode ser outras e outras coisas mais. Às vezes uma doença que você diz assim, meu Deus, só um milagre. Às vezes o teu coração. Seu coração está triste. Seu coração está amargurado. Seu coração está ressentido. Seu coração muitas vezes está insensível. E não consegue perceber as promessas do Senhor. Porque chega um ponto que diz assim, o Senhor me esqueceu de mim. O Senhor não lembra mais de mim. Deus não é homem. Ele não esquece. Deus não faz promessas e depois muda. Deus é Deus. E nós vamos orar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça. Coloque diante de Deus, vocês que não quiseram vir aqui, coloque diante de Deus o seu vale, a luta que você tem enfrentado. Ó Senhor, nosso Deus, olha para o teu povo, ó Deus. Tu sabes o que cada um tem passado e concede o que for necessário aos teus servos e às tuas servas. Ó Deus, muitas vezes somos encurralados por situações difíceis. Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração e nós não sabemos o que fazer. Ó Deus, por isso nós clamamos pelo teu nome, ó Deus. Os nossos olhos estão fitos em ti. Ó Deus, nos ajuda. Nós precisamos, ó Pai, do teu braço forte, nos sustentando, nos ensinando a caminhar, ó Pai, a prosseguir, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E nós confiamos que todas as batalhas serão vencidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes. Permanecer firme, ó Deus, nas tuas promessas. Porque as tuas promessas são para todo sempre. Tira o medo, ó Pai. Tira a angústia, a tristeza. Sara-nos, ó Deus. Sara-nos, ó Deus. Restaura, ó Pai, os corações aflitos, os corações angustiados, ó Deus. Ó Deus, que através dos louvores, da adoração, possamos ver os milagres que o Senhor ia realizar na vida dos teus servos, na vida da tua igreja. Firma, ó Deus, os nossos passos, para que não desviemos para a direita nem para a esquerda, para que cada dia, ó Pai, nós possamos nos regozijar no Senhor e na força do teu poder. Ó Deus, nos ajuda, Pai, porque precisamos. Nos ajuda, ó Pai, porque sem a tua ajuda não conseguiremos vencer os inimigos. Ó Deus, nós te rogamos. Nós clamamos e louvamos acima de tudo, porque a vitória, ó Pai, está preparada para nós. Ó Deus,
ajuda-nos em todos os momentos. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós continuaremos a clamar, nós continuaremos a louvar o teu nome, porque o seu nome é digno de louvor e de adoração. Ó Deus, enxuga também as lágrimas que muitas vezes escorrem, ó Pai, das faces dos teus servos e das tuas servas. Mas, ó Pai, faz com que a alegria venha logo pela manhã, que haja consolo, ó Pai, acima de tudo. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.